Fala galera, Agaf na área. E no vídeo de hoje nós temos finalmente os spoilers do capítulo 251 de Jujutsu Kaisen. Tô gravando aqui em cima da hora porque acabou de lançar. E esse capítulo tá sensacional, onde nós temos basicamente uma luta em que possivelmente teremos a derrota do Rei das Maldições. Então sem mais enrolação, já deixa seu like e bora pro vídeo. Bom, o capítulo 251 se inicia com o Yuta revelando que ele copiou a técnica amaldiçoada do Sukuna usando o último dedo restante do Sukuna, que a gente sabe que estava sendo guardada pelo Gojo e de alguma forma ele conseguiu. E com isso foi que ele conseguiu copiar a técnica do Sukuna, a técnica do Rei das Maldições. E tanto o Yuji quanto o Yuta se envolvem em um combate corpo a corpo com o Sukuna. O Yuji ele está determinado em acabar com tudo com esta última chance. E no meio do confronto, o Sukuna ele lança um ataque, um golpe contra o Yuji, fazendo com que ele se machuque e ele se corte. E com isso, ele cospe todo o sangue no rosto do Sukuna como um ataque. O Yuji ele diz a si mesmo que esta é a última chance de derrotar Sukuna e trazer o Megumi de volta. Com isso, nós temos que o Sukuna ele recebe um ataque direto do Yuta, e a Rika ela agarra o Sukuna e o derruba enquanto o Yuji dá um chute em Sukuna, ao mesmo tempo em que o Sukuna percebe que a sua produção de energia amaldiçoada e o seu controle do corpo do Megumi ficaram bastante afetados, e tudo isso por conta dos nossos protagonistas e da Rika. Com isso, o Sukuna ele pensa em uma possibilidade. Para contra-atacar, o Sukuna ele desativa a cesta e planeja lançar o corte que corta mundos, enquanto ele tenta absorver o dano da escada de Jokal, que é uma técnica que o Yuta ele provavelmente vai lançar, e ele lança, né, mais pra frente no capítulo dessa vez. Mas então o Yuji e o Yuta eles já previram que o Sukuna poderia fazer tal plano. Eles tentam agarrar as mãos do Sukuna enquanto continuam atacando ele. E cada um agarra um dos braços e o Yuta parte pra cima dele pra atacar sem temer o perigo, sem pensar nas consequências. E no mesmo hora que ele vai atacar, ele vai tão frenético atacar o Sukuna que ele arranca a língua da boca do meio do estômago ali, né, do Sukuna. E com isso o Sukuna dá um golpe nele, enquanto o Yuji e a Rika seguram os outros braços. Com isso o Yuta também consegue cortar o braço do Sukuna, um dos braços, e fica com os outros 3 presos. Com isso a técnica dele é desativada. E nessa hora o Yuta ele percebe que os golpes do Sukuna estão ficando mais fracos e com isso eles vão atacando sem pensar 2 vezes. O Yuta, como eu disse, corta um dos braços do Sukuna e o Yuji faz explodir o sangue que ele cuspiu no rosto do Sukuna. E com isso nós temos um flashback. O pequeno flashback é do Yuji narrando que as almas eles podem ser basicamente combinadas um pouco, mas nunca se tornarão uma. E isso de acordo com as notas de Yuki. Com isso, o Yuji disse que certamente acordará a alma do Megumi. E nós temos uma fala da Hana, onde ela acrescenta que a técnica da Anjo, a técnica amaldiçoada, ela combina bem com o plano do Itadori. E o plano é separar a alma do Sukuna e do Megumi e entorpecer a sintonia do Sukuna com o corpo do Megumi e, com isso, acertá-lo com a escada de Jacó. Então, a Hana diz primeiro: se nós formos fazer desse jeito, a nossa técnica seria uma boa combinação. A Hana diz em seguida: a técnica amaldiçoada da Anjo é o perecimento dos sujeitos da técnica amaldiçoada. E terceiro, a Hana disse que o hospedeiro do objeto amaldiçoado está diretamente ligado com a personalidade do objeto amaldiçoado e a técnica, então eu posso apagar o Sukuna. Aí a Hana continua dizendo, mas a técnica amaldiçoada está envolvida com o cérebro, então a chance de o hospedeiro sobreviver é muito baixa. E a Hana diz, mas se separarmos as 2 almas e não deixarmos atrapalhar o ajuste, a chance de sobrevivência será muito maior. Então nós voltamos pra luta. Com isso, nós temos ali a imagem da Rika segurando os braços do Sukuna junto do Itadori. E aparentemente o Yuta ele utiliza a sua expansão de domínio de novo para ter o acerto garantido da escada de Jacó. E com isso acontece a técnica. E a gente vê o Sukuna ali queimando, ardendo, né? Enquanto a Rika e o Yuji agarram seus braços, o Sukuna ativa então a técnica da Anjo, a escada de Jacó com a força máxima. Mas mesmo assim, quando tudo parece que vai ser finalizado, nós temos uma surpresa ainda maior. Nós temos o Yuji se afastando e partindo para cima, acertando um golpe no Sukuna. E com isso, ele consegue dar um soco que ataca a alma enquanto diz, acorde Fushiguro. E o Yuji, ele calculou tudo com precisão, mas a alma do Megumi não tinha mais vontade de viver. O Yuji, ele vê o Megumi dizendo repetidamente, eu não me importo mais, eu não me importo mais, eu não me importo mais. E então, neste exato momento, a gente percebe que o Megumi já desistiu de viver, já desistiu de lutar por tudo aquilo. E o Sukuna, então, atinge imediatamente o Yuta, a Rika e o Yuji, os 3 ao mesmo tempo, com a técnica lá, aquela que corta mundos, a mesma que derrotou o mestre deles, o Gojo. E ele pensa que finalmente derrotou, mas de repente, quando tudo parece que está sendo abalado, a expansão de domínio do Yuta, quando parece que vai perecer, seja por conta da técnica da Anjo, que parece ter quebrado o céu ali da expansão de domínio, ou pela própria técnica do Sukuna, ele é surpreendido com um golpe no meio do seu peito, e é ela, meus caros, a rainha, a magnífica,
a Maki. E com isso, a Maki entra na batalha e perfura Sukuna com seu divisor de almas, a sua espada, bem no coração dele. E o narrador, ele critica Sukuna dizendo por ter caído no ataque surpresa de Maki. E é uma prática bem comum entre os feiticeiros de Jujutsu. E um plano medíocre que poderia ter sido facilmente evitado por Sukuna. E isso fazendo uma breve referência, fazendo uma referência daquelas, meus amigos. Isso fazendo uma referência quando o Gojo é acertado também da mesma forma, por esse mesmo golpe, basicamente como se fosse uma técnica espelhada. E com isso nós encerramos o capítulo, e esse capítulo tá sensacional. Mas então é isso, se você gostou, já se inscreve no canal e ativa as notificações, que é pra você sempre estar recebendo os spoilers de Jujutsu Kaisen e de outros animes. Então, até a próxima, forte abraço, valeu, falou, fui!